Olá, bem-vindos ao Life com Lu. Aqui nós falamos sobre assuntos que podem ajudar você a ter uma vida livre e feliz com autismo. Eu sou Sheila Rocha, sou analista do comportamento e mãe do Lucas, de 9 anos, que é autista. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre superação. Então é um assunto delicado quando a gente fala sobre autismo, falar sobre essa superação, né? O que significa se superar dentro de um quadro de autismo. Eu queria que a gente assistisse um videozinho que eu vou colocar aí para vocês verem uma situação de superação de uma pessoa com autismo, que no caso é meu filho, o Lucas. Olha lá. Bom, o que a gente consegue ver aí nesse vídeo? Primeiro, que essa é uma apresentação do Dia dos Pais, algo que aconteceu recentemente, né? E na vida do Lucas, essas comemorações sempre foram muito presentes. Como família, a gente sempre fez questão de que ele participasse ativamente da vida escolar, não só na questão pedagógica, mas também na situação das festas, acontecimentos, apresentações e tudo mais, né? Então, o Lucas sempre teve bastante dificuldade nessa questão, porque ele ficava muito perdido nesses eventos, nessas situações, né? E nesse vídeo a gente pode perceber, o Lucas é um menino de blusa listrada azul. A gente pode perceber que ele acompanha a turma, né? Então ele estava muito feliz e muito orgulhoso do papel que ele desempenhou ali. Por muitas vezes eu fui colocada dentro da escola, colocadas situações para mim que eram, por exemplo, o Lucas não vai conseguir, nos ensaios ele se desregulou, ou eu acho melhor não trazê-lo, né? E eu sempre insisti em levá-lo, mesmo com toda a condição. Muitas vezes ele realmente não participou, muitas vezes ele não tinha condição de acompanhar a turma por conta do desenvolvimento da fala. Algumas vezes as coisas eram músicas cantadas, então ele tinha muita dificuldade. E aí a gente já vê que, né, o Lucas está no 4º ano do ensino fundamental, então a gente já vê uma maturidade muito grande dele em querer participar. Ele estava extremamente feliz de poder participar disso, de fazer como os outros, de estar incluído nessa situação. Até então, a gente tem a acompanhante terapêutica do Lucas, que acompanha ele na escola, e a professora de sala, que fizeram um treino muito legal, né? O que elas fizeram? Que a gente pode observar. Ele tem um par,
ele tem uma criança que está treinada para, caso ele, o que acontece ali durante a apresentação, caso ele se desregule ou ele perca a movimentação, né, porque eles se perdem na quadra, tem que contar que essa é uma quadra enorme, existe um estímulo sensorial gigantesco, então é muito barulho, né? Então tinham aí pelo menos 1.000 pessoas nessa quadra, mais de 1.000 pessoas, eu acredito, e ele se perde, né? E esse colega, ele está ali justamente para prestar esse auxílio, então ele sai da formação, ele vai buscar o Lucas volta e entra novamente na formação. Nenhum problema até aí, né? Outra criança que é neurotípica da própria turma também se perde, então é algo que é possível acontecer. Então, prevendo esse acontecimento, a AT e a professora de sala, elas já treinam um par para aquele momento, para que essa situação seja bem sucedida. Por muitas vezes o Lucas não participou completamente, no sentido de ele entrar na quadra, ter ensaiado e feito corretamente, mas no dia da apresentação, como o estímulo é muito grande, né? Então tem muito barulho, tem muita gente, ele fica com vergonha, então ele se perdia e ficava parado, ficava estático. Mas a gente continua insistindo, eu vejo que muitas mães têm medo disso. Ai, meu filho passou vergonha porque ele ficou parado lá no meio da quadra enquanto todo mundo dançava e tal. Mas ele não passou vergonha, né? Isso é um processo natural de aprendizagem, de amadurecimento, né? E muitas vezes se culpa a escola, porque a escola, não sei o quê. Gente, é uma situação complicada. Muitas vezes no ensaio vai tudo muito bem. Na sequência desse vídeo, eles cantaram uma música e o Lucas havia cantado a música inteira durante o ensaio. E na hora da apresentação, ele ficou meio perdido ali, meio com a atenção voltada para outras coisas, ficou preocupado com o zíper do casaco, que são coisas que a gente até tenta diminuir esse tipo de estímulo ou prever, mas a gente não consegue controlar tudo. Então, é uma coisa que pode realmente acontecer, né? Então a gente vê aí, apesar das dificuldades, a gente vê muitos ganhos, muita evolução e muita superação. Só o fato da criança com autismo estar naquele ambiente, estar no meio de mais de 1.000 pessoas, com muito barulho, com um monte de crianças esperando a sua vez, aguardando o momento de se apresentar, estar feliz de estar participando, colocar a roupa adequada, entrar na formação, fazer os gestos de imitação. Vocês veem que o cuidado da professora em colocar ele no fundo. Por quê? Porque é no fundo que ele vai conseguir imitar os outros. Então, existe todo um cuidado, né? Por mais que a gente, não, deixa a criança mais próxima. Não, mas qual o potencial quando ela estiver na frente dela poder imitar? Então, essa é uma estratégia que é utilizada, que foi utilizada. Então, criança precisa mais modelo, ela precisa mais possibilidade de imitação. Então, tudo isso é feito para que a criança seja bem sucedida. Então, o que a gente precisa pensar nesse contexto? É que existem estratégias, sim, e a gente precisa usar essas estratégias na hora de treinar essas crianças. Essas estratégias vão desde o momento, como eu falei, de colocar a criança no fundo, preparar a criança a fazer vários ensaios para que aquilo não seja uma novidade, explicar que ela vai ter que fazer aquilo descalça, era uma das situações, né? Ele ia precisar fazer isso descalço e colocar rapidamente o tênis de novo para voltar e cantar a música seguinte. Então, essa era uma outra situação que estava ali colocada. Então, a própria professora e a AT pediram, olha, vai com calçado fácil de pôr e tirar, né? Então, como ele não tinha outro calçado, foi com o tênis mesmo, e aí a gente trabalha, então já a professora sabendo disso, já vai dar uma atenção maior para ele na hora de colocar o tênis, né? Porque ele demora mais para pôr a meia e tal, e precisava ser um processo mais rápido. Então, elas já se prepararam para auxiliá-lo, então já avisaram isso com antecedência, para que eu pudesse falar para ele, olha, você vai tirar o sapato, depois você vai pôr o sapato, então você tem que ficar atento, você vai ter que pôr o sapato rápido e tal, né? Então, todas essas coisas são preparatórias. Então, você saber como vai ser esse dia, o que vai acontecer nesse dia, mas muito
eu vejo que é a vontade da mãe também se comunicar, né? Então, eu sabendo que haveria esse dia, eu já fui fazer 1000 perguntas. Olha, como vai ser? Você acha que ele está preparado? O que vocês fizeram como estratégia? Vocês treinaram algum par para auxiliá-lo? Ou a T vai estar junto na quadra? Não. Então, elas já vieram me comunicar que não, que ele tinha feito todos os ensaios de forma autônoma, só com o apoio do par, né, que é o outro coleguinha que o auxilia. A escolha do par é fundamental, como a professora me falou. Ela falou assim, olha, eu escolhi um par muito responsável, que é uma criança que tem habilidade de responsabilidade. Então, não é uma criança voada, não é uma criança distraída, né? É uma criança realmente focada. Então, isso vai auxiliá-lo também. Então, todas essas são estratégias. O par certo, o treino certo do par, né? O par dá simples dicas para ele, como vai buscá-lo e fala, vem Lucas, né? E o Lucas já vem, por quê? Porque ele foi treinado para aquilo e tal, e ele até participa da pirâmide no final. E a gente estava na arquibancada, e aí meu marido falou, vixe, e agora? Se ele levanta dali, mas não, ele está preparado, ele está focado, as professoras acreditam nele, né, para colocar ele naquela posição, que é muito legal, porque realmente acreditam no potencial dele estar ali segurando a base da pirâmide. E isso para a gente é muito gratificante, porque mostra muita superação. Porque antigamente eu não sei se havia esse grau de confiança nele, no sentido de que ele pudesse levantar a qualquer momento, realmente se distrair e a pirâmide não acontecer. E hoje a gente já vê, realmente ele tem uma responsabilidade ali naquilo, e isso faz com que ele se sinta importante por estar fazendo aquele evento, participando desse evento, né? Porque ele tem uma função importante. E por isso eu acho que ele estava tão animado e tão, assim, orgulhoso do papel que ele desempenhou, né? Ele veio muito orgulhoso para a gente. Ele veio, ele já foi para a escola sabendo que ele ia fazer essa dança, com muita disposição, né? Chegou, cumprimentou todo mundo, sentou no lugar dele, esperou a vez, assistiu às outras apresentações, e ele não quer nessa hora o contato com a mãe e com o pai. É engraçado porque ele sabe que aquele universo onde nós não temos relação, então ele dá tchau, tipo, vão sentar na arquibancada que eu tô aqui com a minha galera, né, com a minha turma, desse mundo aqui vocês não participam, e isso mostra muita autonomia da parte dele, né. Lucas gosta muito de ir para a escola, esse é um sentimento que eu acho que todas as crianças deviam ter em relação à escola, esse, né, esse apreço por ir à escola. Ele domingo à tarde, ele já fala, eu quero ir para a escola, porque ele gosta de ir para a escola, ele gosta de estudar, ele se sente bem, acolhido, feliz, né, por mais que ele tenha dificuldades. Hoje de manhã, por exemplo, ele tinha prova de português, uma prova que ele não conseguiu terminar na sexta-feira, porque justamente houve um ensaio da apresentação do Dia dos Pais, e ele tem que terminar essa prova hoje. E a gente falou, olha, você vai ter a prova, então fica atento, fica focado, sabe? E ele começou a chorar. Por quê? Porque muito provavelmente isso é difícil para ele. E a gente reafirmou, olha, você é capaz, você consegue, você é um menino extremamente inteligente, você não vai estar sozinho, você tem o apoio da tia Carol, né, da tia Júlia. A tia Carol é a T dele, que fica com ele todos os dias na escola, né, e você vai ter esse apoio, você não vai estar sozinho, não fica preocupado, porque a gente vê que isso pode desconstruir a autoestima de uma criança com autismo, né, saber que de repente aquela tarefa está além das suas possibilidades, está além das suas habilidades, e a criança se sente vulnerável, ela se sente incapaz, coisa que a gente viu que não é a realidade, porque ele é extremamente capaz, né? Até de uma superação muito grande, que foi a apresentação, e a gente usou isso como reforçador. Olha, você foi tão legal na apresentação, foi tão bonito, a gente está tão orgulhoso de você, você foi o melhor, você estava lindo, você fez tudo direitinho, né?
Então, pensar numa criança bem reforçada, uma criança segura de si, vai levar a essas consequências, que são esses comportamentos coletivos aí muito mais bem estruturados, muito mais bem executados. A gente vê que ele se supera a cada momento, porque para ele não é fácil. Então, falar assim, não, é fácil, porque o Lucas sempre... Não, a gente teve que ter muita coragem. Eu lembro de uma das primeiras apresentações da ginástica artística que o Lucas fez, ele era muito pequenininho, acho que ele tinha uns 3 aninhos, e era uma apresentação do ursinho Pimpão, e ele foi de pijaminha, levou o ursinho, e até então eu falei, gente, ele não vai conseguir fazer isso, ele tinha pouca imitação, nossa, e ele fez super direitinho. Mas por quê? Porque a irmã estava junto, a irmã era o par que treinou ele em casa infinitas vezes, então... E ele fez muito bonitinho, ele ficou perdido, muitas vezes sim, mas eram todas crianças de 3 a 5 anos, e muitas delas ficaram perdidas e não fizeram o que foram demandadas naquela etapa. Então ele não estava fora daquele contexto, né? Então o que a gente não pode exigir é profissionalismo, obviamente, e essas situações não são para isso. Elas não são para se exigir profissionalismo, né? São apresentações de resultados, então, e esses resultados, eles vão de acordo com a capacidade de cada criança, o quanto aquela criança evoluiu naquele determinado período, como foi para ela aquela experiência, né? O que ela conseguiu adquirir naquele determinado momento. Então, a gente tem que dar bastante ênfase e que seja muito louvável mesmo qualquer conquista nesse aspecto, né? Contanto que a gente prepare essa criança. Então, é importante que haja uma estratégia, haja um planejamento para que a criança realmente não se sinta mal, ela não se sinta perdida nesse local, nesse ambiente. Então, vai muito mesmo da mãe, né, ir lá na escola e perguntar como vai ser. Como que vocês prepararam isso para o meu filho? Qual a adaptação dessa atividade? Eu acho que eles têm que estar incluídos, sim, em todos esses momentos. Eu acho uma pena crianças que não têm esse contato de escola, porque elas perdem aprendizado aí, né? Muitas crianças realmente têm muita dificuldade de estar em ambientes escolares devido a agravamentos aí no sistema sensorial, né? Mas isso gera muita perda de aprendizado, muita perda de aprender novos comportamentos, né? Porque ela não está incluída num contexto social um pouco mais complexo. Mas cada um no seu tempo, cada um na sua hora, né? Se existem crianças que não podem frequentar a escola, então vamos achar melhores alternativas e adaptar esses contextos para essas crianças, tá certo? Espero que eu tenha podido ajudar, vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, curtam e compartilhem e inscrevam-se no canal Life com Lu no YouTube. Lá nós temos muitos conteúdos muito ricos que podem te ajudar e ajudar outras famílias de pessoas com autismo. Obrigada e até a próxima.